Graça e paz seja multiplicado na pessoa bendita de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. Quero trazer uma ministração aqui ao teu coração, subordinada ao tema, fecha a porta e Deus abrirá a porta do céu sobre a sua vida. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E disse-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? A mensagem que eu quero trazer para o teu coração, ela está subordinada ao tema: fecha a porta e Deus abrirá a porta do céu sobre a sua vida. Quando nós olhamos dentro dessa narrativa, dentro desse texto, nós vamos observar uma história muito pregada, muito anunciada, mas uma mensagem que é poderosa para transformar a nossa vida. Toda a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida dos seres humanos. Quando nós olhamos dentro dessa narrativa, nós vamos observar uma mulher que ela está enfrentando a viuvez. Ela está enfrentando não somente a viuvez, não somente a perca do seu esposo, do seu cônjuge, mas também agora bate na porta dela, bate na porta dessa mulher, no meio do sofrimento, da dor, bate na porta dessa mulher o credor. Pois a Bíblia diz que o marido morreu e deixou uma dívida. O marido morreu, a dívida permaneceu. Então nós entramos dentro da história e nós vamos ver que esta mulher, ela estava numa situação frágil. Nós observamos dentro dessa narrativa que essa mulher, ela está vivendo agora uma turbulência psicológica. Ela está vivendo agora uma pressão emocional e psicológica. Ela entende que perdeu o seu companheiro, o provedor da sua casa, mas ela entende também que agora, no meio do cenário, existe uma dívida que precisa ser quitada, precisa ser paga, e o credor está na porta da sua casa. Se nós formos parar e observar, tem pessoas que não suportam viver uma vida de pressão. Tem pessoas que quando passa por uma pressão, seja ela qual for, ela pensa em desistir, ela pensa em jogar tudo para cima e sumir no mundo. Mas esta mulher, ela está entendendo que ela está passando por um processo. Ela está passando por um momento difícil. Ela perdeu o seu cônjuge. E ela entende que a dívida ficou e tem que ser quitada.
Ela não foge da responsabilidade. Mesmo ela sendo mulher, ela não foge do compromisso. Agora, o que dói dentro do coração dessa mulher é o credor quer levar os seus 2 filhos em forma do pagamento do débito, da dívida. E nós vamos entender que uma mãe, ela dá a sua vida, se necessário, pelo seu filho. E essa mulher agora, ela está vivendo no campo do conflito, ela está vivendo no momento da dor, do caos, e ela precisa resolver a situação. O que eu entendo é que muitas das vezes nós temos que enfrentar a situação de frente. Essa mulher, ela não dá as costas para a situação, ela não foge, ela não se esconde. Ela não manda o filho diga que eu não estou em casa. Ela não manda os filhos dela mentir. Ela se depara com a situação, com o problema, e ela decide no coração dela em buscar resposta, em buscar uma solução. E muitas das vezes na nossa vida nós precisamos nos levantar, sacudir a poeira, mesmo que a situação difícil bateu na porta da nossa casa, da nossa vida, e tenta nos parar de alguma forma. Nós não podemos nos prostrar diante das adversidades da vida. Nós temos que nos levantar e buscar resposta em Deus. Muitas das vezes a nossa resposta, ela não está na casa do meu vizinho. Muitas das vezes a resposta não está lá na casa do meu amigo, dos meus parentes. Muitas das vezes a situação estreita na nossa vida para que nós venhamos nos aproximar de Deus e ter uma experiência com Deus e viver na dependência de Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando nós olhamos dentro da história que aqui está exarada, está escrita, nós vamos ver o cuidado de Deus para com a vida dessa mulher. Ela decide se levantar mesmo no meio do sofrimento. Deus está falando para mim e para você: se levante mesmo no meio do caos, se levante mesmo no meio da dificuldade, se levante mesmo no meio das afrontas, se levante, se coloque de pé. A Bíblia vai dizer assim, que essa mulher, ela se coloca de pé, ela entende que ela precisa de uma resposta urgente para a vida dela, e ela vai buscar a resposta na vida do profeta. A Bíblia diz que ela procura o profeta Eliseu e ela clama: o meu marido, o teu servo, está morto, e o credor está batendo na porta da minha casa. Aí a Bíblia diz assim, que o profeta olha para aquela mulher e ele diz: o que eu tenho com isso? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? E aí o profeta libera uma palavra sobre a vida dessa mulher, dizendo para ela: me declara, o que é que você tem na sua casa? Essa mulher responde: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite na botija. O que eu entendo dentro dessa narrativa, dentro da história, é que quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer o milagre, não precisa de muito. Deus faz de uma maneira poderosa quando nós exercitamos a nossa fé. Deus está nos convidando nessa hora para que nós venhamos exercitar a nossa fé e viver uma vida de milagre. Quando nós olhamos dentro dessa história, nós vamos observar que o profeta fala para ela: me declara, fala para mim o que tem lá na sua casa. Primeiro ela fala que não tem nada, vírgula. Aí ela se lembra que tem um pouco de azeite na botija. Deus não precisa de muito para agir na vida do ser humano.
ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, é o suficiente para Deus operar um milagre extraordinário na sua vida. Só que o profeta passa para ela a receita do milagre. E qual é a receita? Vai lá, pede vasilhas emprestadas, vasilhas vazias para os teus vizinhos. Entra na tua casa, fecha a porta entre você e seus filhos e deita um pouco de azeite sobre as vasilhas. Olha Deus agindo, olha Deus trabalhando. Tem coisas que Deus quer revelar somente para você e para sua família. Tem coisas que Deus quer mostrar, tem milagres que Deus quer realizar entre você e a sua família. E os vizinhos, onde que entra? Muitas das vezes Deus permite que as pessoas não venham estender a mão para você, mas venham contemplar o milagre acontecendo na sua vida. Deus não precisa da ajuda do ser humano para trabalhar. Deus não precisa da ajuda do homem, porque Ele é Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais, quando nós depositamos a nossa confiança inteiramente no Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você confia no Senhor, Deus, Ele move com as mãos dele sobre a tua vida para operar poderosamente sobre a tua vida. Quando nós olhamos dentro do texto, nós aprendemos que essa mulher, ela escuta a voz do homem de Deus. Muitas das vezes nós recebemos conselhos da parte de Deus por meio dos profetas, por meio da liderança, por meio de pessoas que já têm aí um vasto conhecimento na caminhada, na terra. Nós recebemos o conselho, porém não damos ouvido ao conselho, não damos ouvido à voz de Deus por meio de uma palavra que está sendo direcionada pelo Espírito Santo por meio da vida de alguém. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes para resolver. Só que muitas das vezes nós precisamos, nós carecemos da ajuda de Deus para contemplar o milagre na nossa vida. Entenda bem, essa mulher, ela escuta a voz do profeta. A Bíblia diz no livro do Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você está sensível à voz de Deus, quando você dá ouvido à voz de Deus, Deus traz resposta na história da tua vida. Quando você está sensível ao Espírito Santo, Deus traz renovo sobre a sua vida. O cenário da vida dessa mulher era um cenário de dor e de vergonha. Vergonha porque estava endividada, vergonha porque ela estava no momento difícil da sua vida, devendo, e o credor batendo na porta da sua casa. Ninguém gosta. Mas ela não desanimou, ela não desfaleceu. Deus está dizendo para você: não desfaleça no momento da adversidade. Não se mostre fraco no dia da sua adversidade, mas se levante, reaja, acredite, mesmo que as pessoas não acreditem. Acredita você que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem poder para fazer o milagre acontecer dentro da sua casa, na vida dos teus filhos. Deus tem o poder para realizar a libertação sobre a vida dos teus filhos. Deus tem o poder para colocar as coisas no seu devido lugar. Basta você se derramar diante da presença dele. Muitas pessoas acham que para Deus operar precisa fazer muitos sacrifícios. E não é assim que funciona. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa mulher, ela busca direção. Ela entende que está enfrentando uma situação difícil, mas ela não fica prostrada esperando alguma coisa acontecer, não. Ela se coloca de pé. Ela entende que ela precisa provocar o milagre.
Deus está dizendo para você nessa hora: você precisa se levantar e provocar o milagre. Você precisa sair do estado de acomodismo que você se encontra, para você viver uma vida do sobrenatural de Deus. Não adianta eu reclamar, não adianta eu murmurar, não adianta eu querer ficar questionando, não adianta eu querer ficar buscando quem é o culpado, quem é que errou, por que está acontecendo isso na minha vida. Não, Deus quer que você se levante e parta para cima, porque então você verá o milagre acontecer na história da sua vida. A Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Não se turbe o seu coração porque alguém não acreditou em você. Não se turbe o seu coração porque alguém está te importunando. Não se turbe o teu coração porque algo deu errado na sua vida. Entenda que no meio desse processo, Deus tem um renovo extraordinário para fazer na história da sua vida. E muitas das vezes é necessário nós passarmos pelos estreitos da vida, passarmos por alguns momentos difíceis, para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Essa mulher, ela obedece à voz do profeta. Ela pega as vasilhas emprestadas, vazia, e traz para dentro da sua casa. Os vizinhos não estão entendendo nada. Os vizinhos estão olhando e sabem que ela é viúva e está passando por um momento difícil e está pedindo vasilhas emprestadas. Ninguém está entendendo nada. Tem coisas que o homem, o ser humano não entende, mas Deus está agindo. Muitas das vezes Deus não está agindo no meio do barulho. Muitas das vezes Deus está agindo no meio do silêncio. Quando muitos estão dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, eu quero ver agora qual vai ser, ou o que vai acontecer na vida dessa pessoa, eu quero ver o que ela vai fazer para sair dessa situação difícil. Muitas das vezes pessoas estão olhando e torcendo contra, mas nem sabem elas que Deus está operando em silêncio dentro da casa desta pessoa que está na comunhão com Deus. Nem todos vão aplaudir o teu sucesso. Nem todos vão acreditar em você. Talvez alguém disse: essa mulher está doida. Essa mulher está vivendo uma vida de pobreza e está pedindo vasilhas, e bastante vasilhas emprestadas. Essa mulher não está bem do juízo. Tem coisas, irmãos, tem coisas que as pessoas não entendem. Tem coisas que as pessoas não entendem, e tem coisas que não é para ser entendida. Tem coisas que é para ser vivida. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. O profeta disse para essa mulher: fecha a porta entre você e seus filhos e deita o azeite. Oh, glória a Deus, aleluia. Haverá uma unção de multiplicação dentro da sua casa. Haverá uma unção de multiplicação no meio da sua família. Haverá um tempo de prosperidade dentro da sua casa. Basta você dar ouvidos à voz do profeta, à voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua bendita e gloriosa palavra, Deus faz o extraordinário na nossa vida. Tem coisas que Deus nos traz clareza para que nós venhamos entender que é necessário fechar as brechas, fechar as portas, para que o inimigo não tenha
acesso no meio da nossa família, no meio da nossa casa. É necessário fecharmos as portas da dúvida, da incerteza, para viver algo novo preparado por Deus sobre a nossa vida. Fecha a porta. Muitas das vezes nós temos que fechar a porta da iniquidade, porque então os céus estarão com as portas abertas sobre a nossa vida para derramar de balde a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Deus não te deixará envergonhado e confundido no meio da adversidade. Deus trará sempre uma resposta de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, se você permanecer na comunhão com Ele, se você permanecer firme na palavra. No livro de João vai nos dizer: se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecer nas minhas palavras, você pode me pedir o que você quiser, e eu te darei. Então permaneça na palavra. Deus está falando para você: feche as portas. Não permita que o inimigo entre dentro da sua casa, do seu matrimônio, no convívio da sua família. Não permita. Porque eu vou derramar uma bênção especial dentro da sua casa, no meio da sua família. Eu vou derramar uma bênção que vai impactar, e você sairá da vergonha, do caos, do sofrimento, para uma vida de milagre. E a unção de Deus desceu sobre a casa dessa viúva. Houve a multiplicação. O Espírito do Senhor Jeová estava agindo dentro da casa dessa mulher. Deus estava mostrando para ela: você não vai ficar na vergonha. Você não vai ficar exposta ao ridículo. Aleluias, oh glória, oh glória. Deus não te deixará envergonhado e confundido no momento da adversidade. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Oh glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ela estava fragilizada. Ela estava com uma grande turbulência na mente dela. Mas houve uma palavra de esperança da parte do profeta para com a vida daquela mulher. Deus precisa levantar nessa geração pessoas que tenham uma palavra de esperança para a vida de quem está vivendo uma vida de sofrimento. E nós somos essa geração. Ah, mas eu não sei falar. Abre a tua boca e eu encherei de palavras, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai te deixar na dúvida. Deus não vai te deixar na incerteza. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. O tempo do sofrimento está indo embora e o tempo de vitória está chegando na história da sua vida. Então se levante, sacuda a poeira, joga para fora de você a dúvida, a incerteza, a tristeza, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Haverá um novo tempo sobre a tua vida. Haverá um tempo de renovo
e de expectativas sobre a tua vida. A Bíblia diz assim que as vasilhas estavam cheias, e as vasilhas acabou, e o azeite parou, e foram buscar resposta. E agora, profeta, o que nós vamos fazer? Acabou as vasilhas, o azeite parou. O profeta diz: vende, pague as suas dívidas e viva do resto. Ou seja, as coisas de Deus é certa. Deus nos direciona para fazer as coisas da maneira certa, para que nós venhamos sair da vergonha para a dupla honra. Deus tem dupla honra para você. Deus tem dupla honra para a sua casa. Deus tem dupla honra para a sua empresa. Deus tem dupla honra para o seu casamento. Deus tem, Deus tem, Deus tem. Aleluias. Oh, glória. Tem uma nova unção de Deus chegando na tua vida. Não se desespere. Não seja covarde. Não se esconda. Essa mulher poderia ter se escondido, mas ela enfrentou a situação de frente, porque ela precisava de uma resposta. Então sacode a poeira, parte para cima, e Deus te dará a direção, e Deus te conduzirá para uma vida de milagres.